compartilhar. Beleza. Agora vocês estão me vendo também. Então, diminuir aqui. Vamos falar disso aqui hoje. Ponto, reta e plano. Beleza? Antes de eu começar a explicar, alguém pode me descrever o que é um ponto? Você gosta de fazer perguntas, mas também sabe ouvir. Você é o sonho de qualquer assistente virtual. Eu não perguntei nada para você, eu sou assistente da Google. Mas, tirando a assistente da Google aqui, alguém sabe o que é um ponto? Não, ninguém? Pode descrever o que é um ponto? Ah, meu Deus, é uma marca, né? Bem, deixa eu colocar aqui. Vamos ver, ô Cris, é uma marca feita por um círculo. Então é interessante o seguinte, ó. Gostei da sua fala aqui. Enquanto isso, deixa eu ver, deixa eu pôr por cá essa parte para eu poder ver o chat. Vocês podem colocar no chat aqui que agora eu tô vendo aqui. Feito em 2D. Beleza. Então, eu posso dizer que isso aqui é um ponto, mas e isso aqui? É um ponto também? Os dois são um ponto? Na verdade que dá a impressão. Ah, tá. E reta? O que é uma reta? É uma linha? Ah, boa. Isso aqui é uma linha. Ah, mas é uma linha reta. Não, mas a gente não pode usar a própria palavra para definir é, o que é a própria coisa, né? Então, porque assim, é uma linha, mas é uma linha sem curva. Ah, mas o que é uma linha sem curva, né? Uma curva é como se fosse uma linha esticada. Ah, beleza. Eu vou esticar ela até. Pronto, estiquei. Professor, você está enchendo o saco. Não, não é isso. É que é o seguinte, pessoal. Essas perguntas, né? Quem se faziam eram os gregos, certo? Desde a antiguidade, desde o tempo de Pitágoras, certo? Aristóteles, Platão, e outros, certo? Sócrates. Então é o seguinte, ó. Na matemática, a gente fala que ponto, pessoal, é, ele não tem tamanho, certo? Ele não tem como definir com palavras. Ponto é como se fosse um referencial, certo? Por exemplo, quando vocês forem visitar uma cidade onde vocês não sabem exatamente as coisas, onde ficam as coisas, hoje tem o Google Maps, né? Mas geralmente, quando a gente pergunta para outras pessoas, o que acontece? A gente fala assim, olha, tá vendo aquela casa ali? Vira à direita que chega. Sabe? Aquela casa ali que o cara apontou é o meu ponto de referência, certo? A casa toda é um ponto, certo? Também eu posso pensar no seguinte: eu tenho aqui a cidade de São Paulo e vou para a cidade do Rio de Janeiro. Perceba que a cidade inteira de São Paulo virou o quê? O meu ponto, certo? E a cidade do Rio de Janeiro também virou um ponto, né?
Eu também posso pensar que eu estou aqui na Terra e vou viajar para Marte, certo? O planeta Terra virou um ponto, o planeta inteiro virou um ponto. E para viajar até o planeta Marte. Beleza? Então, assim, ponto, primeiramente, vocês vão ouvir muito isso daí por aí, é adimensional, ou seja, não tem tamanho. Não tem tamanho. Ele vai se adequar ao tamanho de acordo com o contexto, ok? A reta, igual o Guilherme colocou ali, gostei. É uma linha como se fosse esticada, né? Então, eu quero que você imagine que a reta ela também não tem espessura, certo? Olha só o que eu fiz ali entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu tentei fazer uma linha reta, tá bom, gente? Ali, a distância entre essas duas cidades eu coloquei como uma linha reta, beleza? Embora eu sei que na rodovia que liga as duas não é bem reto, certo? Tem algumas curvas. Mas só para ilustrar aqui, eu coloquei dessa forma. Só que uma outra coisa importante é que eu não consigo desenhar a reta toda aqui. Por quê? Porque a reta ela é infinita para um lado e infinita para o outro, ok? Igual a linha do seu caderno, ela te dá uma boa ideia do que é uma linha reta. Só que ali ela não é uma reta toda. Nunca você vai conseguir desenhar a reta toda. Nem se eu estivesse lá na lousa na escola e eu fizesse uma linha reta de fora a fora, é, eu não ia desenhar a reta toda, porque ela é infinita. Certo? Então, a reta não tem grossura, não tem espessura, né, no caso, e ela é infinita, para um lado e para o outro, né? E o plano é como se fosse, certo? Vamos pegar aqui esse espelho d'água. Ele também é infinito, ele vai para um lado e vai para o outro. Aqui é uma ideia de plano, mas não é bem um plano, certo? A folha do seu caderno te dá uma ideia de plano, mas não é um plano completo, certo? O plano seria como se fosse essa folha do seu caderno infinita, entende? Isso é um plano, né? Então aqui o livro que ele fala, ó, o ponto, a reta e o plano são noções, certo? Como eu disse para vocês, é uma noção, beleza? Por quê? Porque eu não tenho como definir simplesmente com palavras, eu te dou uma ideia, eu estou te representando a ideia de plano, ponto, reta e plano, para que você possa utilizar na geometria, certo? E não tem definição. Ah, ponto é isso. Não. Tanto que eu coloquei reta. Tenta definir o que é reta. Aí vocês colocaram aqui várias falas aqui a respeito do ponto. O ponto é uma marca. O que é uma marca? Então, esse aqui é do McDonald's. É uma marca? É o ponto? Não, né? Então, a gente faz essa pergunta para realmente provocar a ideia na sua cabeça, para você refletir sobre o que a gente está falando. Então, essas três palavras, gente, elas se remetem a noções de primitivas, certo? É baseado nisso que as outras coisas na geometria vão ser fundamentadas, certo? E a gente pode fazer e associar essas ideias, essas noções primitivas, por meio das coisas que nos rodeiam. Então, por exemplo, aqui as estrelas no céu. Essas estrelas aqui, elas são enormes, mas para nós é como se fosse um pontinho no céu, certo? Ela dá a ideia de ponto. A marca de uma ponta de um lápis no caderno, uma ideia de ponto. Olha só esses raios de luz, que bonito. Essas raios de luz, pessoal, aqui nessa balada aqui, por exemplo, te dá uma ideia de reta. Mas perceba, a reta aqui, ela começa nesse lugar e se expande, né? Só que, na verdade, para a geometria, a reta ela não tem começo nem fim, certo? E se estende infinitamente. Aqui esse espelho d'água aqui na Lagoa Farroupilha, lá em Porto Alegre, também ele dá a ideia, né? Não só esse lago aqui, mas qualquer lago que você for, ele dá a ideia de um plano, certo? Então dizemos que a estrela, o raio de luz e o espelho d'água dão a ideia de noções primitivas de ponto, reta e plano. Beleza, pessoal? Então eu vou continuar aqui, ó, utilizando o
o conceito que ele está dando aqui no livro, certo? Graficamente, ou seja, desenhando, um ponto pode ser representado por, que é o que eu acho que o Chris quis dizer, né? Uma marca. É essa marquinha aqui, né? Vamos dar até um zoom aqui. Essa marca aqui, certo? Vou tirar. E esses pontos, pessoal, na geometria, a gente sempre vai usar para dar nome, certo? Porque não é indigente. A gente tem que fazer o ponto e dar nome para a gente poder trabalhar. A gente vai indicar por letra maiúscula, do nosso alfabeto mesmo, certo? Então, o ponto A, aqui ó, é uma marquinha com o A em cima, certo? O ponto D, o ponto L, então tudo isso daí é, são os pontos que nós vamos usar, certo? Para poder trabalhar. E aqui, por exemplo, nós temos uma figura com um único ponto. Aqui nós temos uma figura com 4 pontos. Eu poderia ligar esses pontos, né? Mas aí não precisa ligar. Nem, aqui só tem 4 pontos. Já aqui, eu quero que você entenda que para formar essa linha aqui, né? Eu quero que você entenda que foi colocado infinitos pontos, um do ladinho do outro. Certo? Quando eu coloco um pontinho, um do ladinho do outro, para formar essa reta, nós vemos que são infinitos pontos, certo? Quando você vê ligado assim, ó, igual eu queria ligar aquela hora, não vai ser mais uma figura de 4 pontos, vai ser uma figura com infinitos pontos, certo? Porque eu precisei colocar infinitos pontos um do ladinho do outro aqui para poder formar a figura. Aqui é a mesma coisa. Essa figura aqui, para formar esses segmentos, eu posso ter colocado aqui, ó, infinitos pontos. Beleza? É que o meu ponto aqui, ele é meio grossinho. Mas eu poderia ter feito pontinho cada vez menor e colocar um do ladinho do outro. Entende? Então isso é a ideia de ponto. Agora é a reta, que eu falei, né? Também é uma figura com infinitos pontos, porque eu posso pôr infinitos pontos um do ladinho do outro para formar essa reta, certo? E graficamente a gente representa assim, ó. Perceba que tem uma setinha que aponta para um lado e aponta para o outro, certo? Essa seta, ela te dá a ideia que ela se estenderia infinitamente para um lado e infinitamente para o outro, certo? Já a reta, ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto, certo? Enquanto os pontos é letra maiúscula, a reta é ponto minúsculo. Então, aqui nós temos a reta U, certo? Aqui temos a reta S. E muitas vezes, pessoal, a gente usa a reta R, porque matemático não tem muita criatividade, certo? Então ele coloca lá reta R, porque começa a palavra reta começa com a letra R, certo? Muito bem. Então, uma reta não tem começo, e não tem fim, e não tem espessura, como eu falei para você. A reta pode ser uma estrada, no caso, pode ser a ligação entre dois pontos, certo? Então, ela não tem como você definir qual que é a largura dela, né? E aqui, veja que temos representado alguns pontos. Faz de conta que eu quero saber a distância entre esse ponto G e o ponto E, certo? Então a gente usa essa representação. É o seguinte, ó, não tem só esses pontos na reta. Esses daqui são alguns que foram destacados por algum motivo, para poder fazer algum exercício, alguma análise, entendeu? Então a reta é desse jeito aí. Ela não tem fim, ela não tem começo e não tem largura e é formada por infinitos pontos. E algum desses pontos elas podem ser destacados, certo? Então aqui, ó, quando eu tenho esses pontos sobrepostos aqui, a gente vai dizer que esses pontos, né, no caso E, G, C, M, Z e H, eles pertencem à reta T, né? Temos aqui a reta T
certo? E esses pontos destacados, a gente pode dizer que pertencem à reta T, né? E quando tem pontos que pertencem à mesma reta, nós dizemos que eles são colineares, certo? Então, três ou mais pontos, eles são colineares quando eles pertencem à mesma reta. Por que ele falou três? Porque é o seguinte, dois pontos quaisquer, por exemplo, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, certo? Eu consigo traçar uma reta aqui sempre ligando eles. Mas três pontos, nem sempre eu consigo fazer uma reta ligando os três. Entende? Então, se eu tenho garantia, por exemplo, faz de conta que o ponto C passa aqui, que existe uma reta passando por três pontos, nós dizemos que são colineares, certo? Dois pontos sempre são colineares, sempre, beleza? Três ou mais, aí depende se consegue ou não fazer uma reta. Se conseguir, para traçar uma reta ali, quer dizer que é colinear, beleza? Veja só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui esse prisma, né? Que a gente viu nas aulas passadas. E eu tenho aqui esse lado do prisma. Eu tenho o ponto A e o ponto C, que estão no vértice desse prisma. E eu tenho um ponto B fora desse lado, certo? Representado pela reta R. Na verdade, o lado desse prisma, o lado AC que a gente fala, né? Ele pertence à reta R, certo? A reta R é infinita. E só entre o trecho entre A e C que pertence ao prisma, né? É o lado AC. Veja que o ponto B, ele não está não, a reta R não passa pelo ponto B, ela passa somente pelo ponto A e pelo ponto C. Então a gente vai dizer que o ponto B ele não passa pela reta R, então não é colinear ao ponto A e ponto C, certo? Pois não existe uma reta que os contém os três ao mesmo tempo, entende? Muito bem. Aí agora nós vamos aqui falar um pouco do plano, certo? Graficamente, um plano ele pode ser representado por por essa figura aí, né? No momento, a gente não falei para vocês que é essa figura, né? Não vimos polígonos ainda profundamente, mas eu já te adianto que isso daqui é um paralelogramo, certo? Mas a gente vai definir direitinho o que é um paralelogramo mais para frente, ok? Mas enfim, esse daqui, gente, é a ideia de plano. É como se fosse a sua folha de papel, certo? Que tem aí no seu caderno agora. Só que, como eu disse para você, o plano ele é infinito. E não tem como desenhar um plano infinito. Então a gente desenha uma parte dele e fala que aqui representa o plano que a gente quer mostrar, certo? Só que é o seguinte, enquanto o ponto ele é representado pela uma letra do nosso alfabeto maiúscula e a reta é por uma letra do nosso alfabeto minúscula, o plano ele vai ser representado por uma letra grega, certo? Minúscula, certo? Então aqui eu tenho aqui, ó, alfa, beta, gama, delta, certo? E entre outras. Geralmente a gente usa essas três primeiras mesmo. Plano alfa, plano beta, gama, plano delta, certo? E além disso, um plano ele tem infinitos pontos, certo? Ele é formado, ó, só que de uma maneira mais espalhada. A reta também tem infinitos pontos. Só que a reta, como a gente diz os nomes, né? Vocês também disseram, essa linha esticada, vamos dizer assim, ela tem os pontos um do ladinho do outro nesse caso, né? É tipo uma fila. Aqui não. Aqui eu tenho infinitos pontos assim, ó. E todos juntos formam o plano. Beleza? Então nós temos aqui destacados que o ponto J, ponto S, ponto B, ponto P. Quando a gente diz que pertence ao mesmo plano, nós dizemos que eles são coplanares. Da mesma maneira que pontos que pertencem à mesma reta, nós dizemos que são colineares, aqui
nós dizemos que são coplanares. E é o seguinte, pessoal. Três ou mais pontos são coplanares quando pertencem ao mesmo plano, certo? Por quê? Porque dois pontos, pessoal, a gente sempre consegue traçar um plano entre eles. Igual uma reta, a gente sempre consegue traçar uma reta entre é, um, um- dois pontos, né? Só que tem uma diferença, né? Lá entre dois pontos, a gente só consegue traçar uma única reta entre eles, entre dois pontos, né? Já aqui, o plano, eu já adianto para vocês que existem infinitos planos que podem passar por dois pontos. Só que quando você coloca três, aí você define um único plano. Entre três pontos eu só consigo colocar um único plano, certo? Já ouviu falar de tripé? O tripé é a melhor maneira de você posicionar uma câmera, certo? Ou fazer uma cadeira. Por quê? Porque com os três pés você consegue definir bem um plano. Aí não fica capengando, certo? Já com quatro, uma cadeira que tem quatro pés, muitas vezes precisa pôr um calço, uma mesa, né? Porque fica meio desbalanceado, certo? Muito bem. Aí aqui é o seguinte, ó. Em um plano existem infinitas retas, ou seja, além de serem infinitos pontos, existem infinitas retas. Eu posso fazer infinitas retas aqui. E aqui tem aqui a representação de alguma dessas retas, certo? E por estarem no mesmo plano, essas retas também são chamadas de coplanares. Então a gente pode dizer que pontos são coplanares e que retas também são coplanares. Beleza? Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então beleza. Então vamos fazer aqui, ó. Que noção primitiva da geometria poderia ser associada a cada item? Letra A. Um fio de linha bem esticado, né? Então, gente, um fio de linha bem esticado, com certeza nós estamos falando de uma reta, beleza? A marca deixada por uma ponta de um lápis num papel. É igual o que o Chris queria dizer aquela hora. E eu dou razão para ele. É o seguinte, isso aqui é um ponto, certo? O tampo de uma mesa, certo? É igual aqui que eu tenho, né? Isso daí dá a ideia de plano, certo? Uma corda de violão esticada poderia ser de outro instrumento, de piano e assim por diante. Também é uma, reta. Uma folha de papel sulfite graduada. Graduada, pessoal, é aquelas linhas, certo? Que é as pautas, né? Então, isso aqui também é um plano. Beleza? Vamos lá. Alguns de vocês erraram esses exercícios, vamos tirar as dúvidas aqui agora. Considerando as retas e os pontos assinalados na figura abaixo, identifique os pontos. Identifique os pontos que pertencem à reta R. Né? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ver melhor. Né? A reta R, pessoal, é essa reta aqui, ó. Né? E aí, quais são os pontos que passam por ela? Tem esse aqui e tem esse aqui. Então, os pontos que pertencem à reta R, os pontos assinalados, né? Não é só esses pontos, viu, gente? A reta R tem infinitos pontos, mas dos que foram destacados é o A e o B, certo? Então, o ponto A e o ponto B, certo? Não pertencem à reta R. Bem, a reta R ela passa por aqui. Perceba que o ponto C e o ponto D, eles não têm, eles não passam pela reta R, né? Eles não pertencem a ela. Então é o ponto C e o ponto D. Quais são os pontos que pertencem à reta S? Bem, é o A e o ponto C. Não pertencem
a reta S, certo? Bem, a reta S passa por aqui. Então não pertence o D e o B, ou seja, B, D. E pertencem ao mesmo tempo, né? A reta R e a reta R. Quando falar esse E é ao mesmo tempo. Veja que o único que obedece é, essa essa condição, né? É só o ponto A, certo? Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então aqui, ó. Vamos lá o outro. Deixa eu ver se tem letra lá pra cima. Não, tá certo. Considere as retas e os pontos assinalados na figura. Quantos pontos, perdão, quais pontos são colineares com A e B e M e N? Bem, com A e com B. O A está aqui e o B está aqui. Certo? Bem, o que é colinear é o que está na mesma linha. Então aqui é o ponto C e o ponto P. Certo? E o MN? O MN é essa outra. Então é o ponto D e o ponto P. Beleza? Beleza. Observe a pirâmide abaixo e responda. O ponto E está no mesmo plano do ABC? Bem, gente, qual é o plano de ABC? O plano de ABC é esse aqui. Inclusive envolve até o D, certo? É esse plano aqui. E o ponto E, perceba que ele está fora. Se você fosse esticar esse plano mais para cima assim, ó, como se fosse uma folha de papel, perceba que o E ele estaria fora desse plano, certo? Imagine aqui, ó. Aqui é é o plano, certo? De A, B, C e D, certo? O ponto E estaria, é como se fosse essa maçã aqui. Ele estaria para cá, ó, certo? Então ele não estaria pertencendo a esse plano, certo? Então a resposta é não. O ponto E não é coplanar a, aos pontos ABC, certo? E o ponto A está no mesmo plano de C, D, C e E, ó, o D, C e E, esse triângulo aqui. E vamos supor que poderia fazer um plano passando por esses três pontos. Percebe que também ele está fora. Então é a mesma resposta, o ponto A não é coplanar aos pontos D, C e E. Aí você me fala, professor, mas o ABC ele está coplanar aqui. Não, mas aí a gente estava estudando. Você pode perguntar assim: ponto A é coplanar ao C, mas agora você está falando que não é? Não, é porque eu estava analisando esse plano aqui, no primeiro momento. Agora mudou. Agora eu estou analisando esse plano aqui, certo? O A está fora, beleza? Aqui, ó. Considerando a figura, copie no caderno as respostas verdadeiras, né? Na verdade, aqui era para falar sobre verdadeiro ou falso. Muito bem, vamos lá. Os pontos A, B, C e D são coplanares? Ó, A, B, C e D. São, né? Então isso aqui é verdadeiro. Os pontos A, B, C e F não são coplanares? Realmente, ó. A, B, C, ele é coplanar,
beleza? Só que o F está meio para fora, assim, né? Então, realmente o F não é coplanar, né? Então, é verdadeiro. Opa, isso aqui é verdadeiro. Vou apagar aqui. Esse aqui é verdadeiro. Não são coplanares, isso é verdade, né? Os pontos D, C, F, G são coplanares? Não. Percebe que DC está lá em cima e o G e F está para baixo, né? Se fosse DC e F ainda dava para fazer um plano aqui, mas o G está fora. Então isso aqui é falso. E os pontos B, C, F, G? Ó, B, C, F, G. São coplanares? São. Tem um plano aqui, certo? Se você tem dúvida disso, gente, pega uma caixa de fósforo em casa e pega uma folha de caderno e tenta fazer esses planos para você perceber que realmente dá para fazer um plano que passa por ali. Beleza? E esse último exercício é o seguinte, ó. Desenhe no caderno 3 pontos distintos e não colineares. E aí a gente pode pensar o seguinte: quantas retas podemos traçar de forma que cada um passe por 2 pontos, por 2 desses pontos? Bem, aqui eu vou usar essa lousa eletrônica que ela é melhor, né? Pera aí. Não precisa nem copiar, já dá para entender. Deixa eu abrir aqui. Abriu errado. Agora sim. Então eu tenho aqui, ó. É... Fechou do nada? Que coisa, hein? Peraí. Então eu tenho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer os pontos. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eles não são colineares, certo? E aí, eu vou trocar de cor aqui, eu vou colocar azul. Eu vou fazer uma reta, né? Que passa aqui. Eu posso fazer uma reta. Peraí, tá. Já sei. Melhor. Deixa eu apagar tudo. Fazer assim, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Certo. Aí eu vou usar essa aqui. Agora eu vou usar outra cor. Vou usar essa cor. Você com a sua régua é mais fácil, certo? Porque tem a régua na mão aí. Então eu vou passar aqui uma reta, certo? Agora eu vou passar uma outra reta, passando por outros 2 pontos. Eu ajeito de um lado, mas do outro. Tá bom. Certo? E por fim, aqui, ó. Eu esperava algo parecido com isso nesse exercício, certo? A gente consegue traçar 3 retas, certo? Da forma que o exercício pediu. Beleza, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Não?
Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, então a câmera tá aqui. Então tá certo. Então eu quero agradecer a presença do Álvaro, do Cris, da Giovana, do Guilherme, da Isabela e do Lucas Menezes. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nos vemos na próxima semana.